Tem um outro destaque porque o desemprego aumentou em 8 estados do país. As mulheres ainda lideram essa taxa de desocupação. Quem conta pra gente é a Camila Yunis. Em 8 das 27 unidades da federação, a taxa de desocupação aumentou. 18 estados mantiveram os índices e só o Amapá teve queda. No entanto, apesar de ter registrado recuo, o Amapá está entre os que tiveram maiores taxas, além de Bahia e Pernambuco. As menores foram registradas em Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina. No primeiro trimestre desse ano, a taxa foi de 7,9%. Para o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, o cenário já era esperado. É natural que no final do ano a economia brasileira seja mais aquecida, há uma demanda por empregos temporários no comércio, na produção industrial. E quando é superado esse final de ano mais aquecido, existe esse ajuste natural no mercado de trabalho. As pessoas que arrumarem emprego temporário no final do ano, elas perdem esse emprego no início do ano seguinte. Então é um processo de correção natural, muito mais explicado pelo final de ano historicamente aquecido da economia. O IBGE também trouxe um balanço com relação aos tipos de emprego. O número de pessoas com carteira assinada no setor privado ficou quase em 74%. A informalidade em todo o país teve um índice de 38,9% entre a população ocupada. O especialista ressalta que este aumento no desemprego não significa uma crise e fala em uma tendência de estabilidade. Mas o importante é que a gente tem tido condições de gerar renda, ainda que com seguranças diferentes, mas a economia brasileira tem conseguido ofertar vagas de trabalho e fazer com que tanto o emprego informal quanto o emprego formal caminhem bem. No primeiro trimestre de 2024, 1.900.000 pessoas procuravam trabalho por 2 anos ou mais, contingente que caiu 14,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Assunto para a gente repercutir com o Nelson Kobayashi. Koba, desemprego subiu em 8 estados do país, segundo o especialista que foi consultado pela nossa equipe de reportagem. Ele faz a comparação com aquele momento mais aquecido do final do ano, que as empresas, o comércio costuma contratar muita gente e depois no início do ano acaba dispensando. Então, naturalmente, o primeiro trimestre, em comparação com o último trimestre do ano, acaba apontando essa diferença. Mas mesmo assim, o ambiente para negócios, para contratação, não parece muito positivo. Os empresários estão apreensivos com a situação do país. Por quais razões? Por muitas razões, né? A gente tem vários pontos que a gente poderia citar. Primeiro, a questão da reforma tributária, agora a regulamentação com as leis complementares, que não se sabe ao certo para que caminho seguirá. Se a gente vai ter uma alta de tributação, muito mais impostos ou menos. A gente teve o texto inicial apresentado, pouco debate, pouca discussão sobre isso. A gente não fala tanto sobre a regulamentação quanto a própria proposta de emenda à Constituição que gerou a reforma tributária. A gente teve recentemente agora aquele debate todo sobre a prorrogação ou não da desoneração da folha de pagamento para os setores que mais empregam, ou seja, o empresário agora, neste momento, no mês que estamos aqui, em maio, ele não sabe ao certo se ele vai poder ou não investir no seu negócio para contratação de mais pessoas ou não. A gente já teve decisão do Congresso, já teve veto, derrubada de veto, judicialização, liminar, enfim. É uma insegurança jurídica tão grande que quem pode empregar dá um passo atrás. Ele não tem a certeza de que vai poder gerar emprego se daqui a pouco aquele emprego vai custar mais ou menos para ele de acordo com a oneração ou não da folha de pagamento. Então, essa situação de insegurança jurídica também contribui para o aumento do desemprego. No caso da desoneração, principalmente porque são os setores que mais empregam. E, claro, está toda a situação econômica do país que a gente tem visto a respeito do aumento de tributação em tantos outros setores para além da própria reforma tributária, né? Essa sanha arrecadatória do governo que também atrapalha a geração de empregos. Sem dúvida, as empresas estrangeiras também, quando vão escolher um novo país para investir, pensam bem, olham todas as últimas informações, falam, talvez é melhor não investir no Brasil nesse momento. Vamos aguardar eles definirem o que vai ser dessa reforma tributária.